Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Pois então, a gente acabou de falar no vídeo anterior sobre a polaridade entre o leve e o pesado, Lagu e Guru. Uma outra polaridade que é bem importante é sobre a relação entre potencial térmico, vamos chamar assim. Vamos dizer que essa outra polaridade que a gente vai ver agora é a temperatura. A temperatura é uma coisa bastante fácil da gente encontrar, porque toda hora a gente vivencia isso no nosso corpo. Nosso processo metabólico, uma das principais funções é manter a temperatura do nosso corpo. De uma maneira assim a garantir a nossa sobrevivência. Então, a temperatura do nosso corpo vai ser primordialmente ou quente ou fria, tá? Só que a gente vai ver mais pra frente que entre o quente e o frio tem o fresco. Mas isso é um grau maior de explicação. Por enquanto a gente está apresentando só os extremos. Na Ayurveda, ainda que a gente tenha os extremos de pesado e leve, a gente também tem a possibilidade de dizer que é uma coisa que está mais ou menos equilibrada. Ainda que isso não seja tão fácil de ver quanto pesado quanto leve é. Então, o que a gente tem como o nome em sânscrito do quente? Ushna. Esse som, shna, é um som que tem tipo shna. É um som que gera um calor, gera um atrito no nosso sistema. E o outro é shita. Esse shita, ele tem um i que é maior. Shita. Tá? Isso daqui de novo é para a galera que estuda Ayurveda de uma forma mais consistente. Quem está escutando isso de uma maneira assim mais sem grandes comprometimentos, esquece um pouco dessa cor azul. Não vai fazer a menor diferença. Então, nesse sentido, o que é a percepção dessa polaridade? Se você está vestido com uma camisa assim, você está com calor, se você está com frio, se está batendo um ventinho e esse ventinho está te dando mais sensação de calor ou de frio, e principalmente a capacidade de sentir o mundo. A gente não pensa muito isso fora quando a gente está com a mão no gelo, ou então a gente está congelado em um país temperado. Mas o calor também é responsável por ter a sua capacidade de sensação do mundo. E nesse sentido a Ayurveda acredita que o calor nos olhos também. O calor em qualquer um dos sentidos é o que torna os sentidos vivos. Então, se eles ficam muito frios também, você perde a capacidade de perceber o mundo. E é capaz também de dar uma conversa no elevador. Né? Se tá quente. As pessoas não se conhecem, mas é impressionante que elas podem conversar. Nossa, que dia quente, né? Que dia frio. No Rio de Janeiro, a melhor forma de você conversar com alguém é falar, nossa, hoje está quente, Hoje né? Então, além de ele ter esse papel social, ele tem um papel também pessoal de você ter a capacidade de escutar o mundo. Nossa pele escuta o mundo através do calor. Tá? Então isso é uma função que passa às vezes desapercebida, mas é importante também. E outra coisa que é bem importante é o nosso grau de satisfação. Se está muito quente, você está insatisfeito. Se está muito frio, você está insatisfeito. Então, a regulação dessa temperatura também te traz a capacidade de se sentir bem. Ok? Bom, em estado de harmonia, o calor te traz a capacidade de expansão e ação e afeto. Aquela é uma pessoa muito amorosa, tem muito calor humano. Em estado de harmonia, o frio é a capacidade de contentamento, tudo está bem, e também, de alguma forma, desapego. Aquilo dali não é uma coisa que te toca tanto mais. Então tem esse aspecto também. No estado de perturbação, de desequilíbrio, o calor é inflamação, destruição, úlcera, e o frio é medo. E também, se for um frio extremo, torpor.
como se quando tua mão está no gelo, ela está entorpecida, ela não consegue mais entrar em contato com o mundo. Se o seu sistema emocional está frio demais, se congelou, você já não consegue mais fazer nada, você não tem mais ânimo para nada, ok? Então, a próxima dupla dinâmica que a gente vai ver é quanto grau de penetração. Existem coisas que são penetração. Penetrantes, existem coisas que ficam na superfície. Isso é bem importante, porque tem coisas que precisam penetrar e tem coisas que precisam ficar na superfície. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Então, quanto a... em inglês é sharp, é uma coisa assim, afiada, vamos dizer assim. Ou penetrante, tá? E em inglês, o que é o complementar do afiado é meio mole, assim, devagar. A tradução não é perfeita. Sem corte, talvez seria também, tá? Então, em inglês é sharp e dull, slow. O problema é que, assim, quando a gente vai fazer essas traduções do sânscrito, as palavras não são exatamente traduções, são aproximações. Então, para a galera que está querendo saber assim, um pouco mais aprofundado, o sharp, o afiado é tikshna, que a gente depois vai conhecer essa palavra mais aprofundada, tikshna agni, e aqui é manda, que para a galera que já fez panchakarma conhece a piadinha que é manda ver. Fica tomando uma sopa assim que todo mundo fica feliz. Mas isso já é papo para terapia. Então, o que a gente quer saber dessas duas palavras fundamentalmente? É a capacidade de cortar, afiar. Isso daqui você imagina um cirurgião. Vai, corta, costura, pega, é um negócio que destrói e metaboliza, transforma, ok? Essa daqui é uma capacidade que suaviza ou obstrui. Então, no estado de harmonia, no estado de equilíbrio, o atributo de tikshna, o atributo de afiado, ele gera capacidade de ação imediata. Uma pessoa falou alguma coisa, já captou o que ela estava pensando. Então, o intelecto muito afiado é sharp, nesse sentido, é tikshna. Um estado de harmonia, no caso do manda, envolve a sensação de que, cara, tudo está bem. Então, o contentamento envolve um pouco de manda, que é uma sensação assim de que as coisas não precisam ser tão agitadas, elas não precisam ser tão rápidas, elas não precisam ser tão exageradas. A calmaria e a quietude e o silêncio, coisas que os Kafa, depois a gente vai ver, expressam bastante, é porque eles têm muito essa presença dessa característica. Tá? Então, talvez a forma mais apropriada de traduzir gunas aqui são características, ok? Então, no estado de desequilíbrio, no estado de excesso, o afiado vira uma pessoa muito crítica, muito ácida, muito perfeccionista, muito intolerante, em um certo grau, impaciente. Eu não sou exigente, o problema é que os outros são muito lerdos. Isso é uma frase de uma pessoa com um tikshna demais, com o pita agravado. E com excesso de manda, a pessoa fica lesada, ela fica sem vontade, preguiçenta, como diz um colega meu, batata de sofá. Fica rolando de um lado para o outro sem fazer nada. Toca o despertador, modo soneca. Excesso de manda é modo soneca. Ok? Então, com isso daí a gente fecha essas três primeiras duplas dinâmicas. Ainda vamos ver outras 7. Ok? O afiado tem a ver com precisão? Sharp tem a ver com isso também, que você corta ali, ó, precisamente, tá? Então, vamos aos poucos entendendo essas palavras de uma maneira mais global. A gente vai entender que tikshna, algumas vezes, vai ser coisas que a gente nem tinha imaginado. Por exemplo, a faca claramente é uma coisa penetrante.
mas às vezes uma palavra é penetrante também. E se uma pessoa fala uma palavra muito penetrante para você, isso tem um efeito na sua mente também. Tá? Então agora a gente vai aproveitar e ainda passar para o quarto. Aí eu já fiz assim, aí a gente muda. Sobre o nível de umidade. Atenção que no Ayurveda, óleo e água, tudo está formando um mesmo grupo que se chama dos líquidos. Tá? Então a gente sempre pode olhar para um lado ou para o outro, mas se a gente vai olhar o seco e o untuoso, a gente poderia falar sobre o grau de secura, sobre o grau de umidade, mas é alguma coisa relacionada à presença ou não de líquidos naquele sistema, tá? Do atributo líquido. Tá? Então vamos chamar isso daqui da liquidez. E economistas, isso daqui não tem nada a ver com a possibilidade de vender aquela carteira de ações. Essa liquidez, eu fiz o certo? Não, ao contrário. Até ao contrário, né? Agora sim, o Zorro está feliz. Sobre a liquidez, a gente vai ter o aspecto de seco e úmido. Tá? Eu estou fazendo questão de botar E em vez de OU para entender que elas, na verdade, são uma coisa só. Elas são as pontas de uma linha. Não são coisas exatamente antagônicas. São coisas que numa ponta você chama de preto, na outra ponta você chama de branco. Mas elas fazem parte de um mesmo contínuo. Então, aqui a gente tem, o seco é Ruksha, e esse U também tem mais tamanho. Sempre que tiver um tracinho em cima é que ele tem duplo tempo de pronúncia. E o oleoso é Snigda, que vai gerar a palavra Snehana, que é a oleação, que é como a gente normalmente refere aos processos de massoterapia com o uso de oleosidades. Então, aqui a gente vai lidar principalmente com a capacidade do sistema transportar ou não substâncias. Tá? O meio líquido transporta, o meio seco não. Então, sobre o nível de umidade no sistema, moisture, ele tem o fluxo das substâncias e também, em algum grau, a capacidade de absorção e proteção das mucosas e dos tecidos moles. Então, quando ele está no estado de harmonia, o seco tem a capacidade de fazer com que a gente puxe as coisas. Então, se o teu intestino grosso está muito, muito úmido demais, ele não consegue absorver o que precisa. Então, o seco tem essa capacidade de, por osmose, puxar aquilo para dentro. Uma drenagem. Não é exatamente uma drenagem, é permitir que tenha espaço, tem seco ali, para ir o líquido para lá. Okay? Sugar em algum grau, né? Permitir esse movimento. E o oleoso, quando ele está em estado de harmonia, ele permite a nutrição e um estado de compaixão. Você consegue se colocar no lugar do outro. Você e o outro são uma coisa só. Quando o seco está no estado de desarmonia, ele causa separação, estado de isolamento, afastamento e também um excesso de movimento, um estado de insegurança, nervousness. É um estado assim, de estressado, tá frágil, tá sensível, isso, pronto, tá sensível. E o Snigda, quando ele está em excesso, ele acaba causando uma sensação de que você está tudo muito solto demais, aquilo dali, você está um pouco empapado demais, você está com uma sensação que vai gerar também, em termos emocionais, apego e um dramatismo exacerbado. Tudo acabou esse vídeo! Atendimentos terapêuticos no Rio de Janeiro e São Paulo ou por Skype. Namastê!